Oi, Josi, tá me ouvindo? Muito bem, então, já que vai ser só nós duas, vamos lá. Então, na última aula tu participou, né, Josi? Quem e os demais também, a gente viu o primeiro anga daqueles 8 passos que Patanjali descreve, então, desse método para aquietar as nossas mentes e para a gente encontrar a paz de espírito que a gente tanto procura. Como a gente já vem conversando algumas aulas, não é simplesmente fazer a postura física, o asana, que vai nos trazer, né, essa paz, essa tranquilidade que a gente tanto procura. Então, são outras formas de agir no mundo, primeiro, que vão nos levar, né, a esse estado de paz e tranquilidade. Para isso, então, o Patanjali, esse grupo de sábios, né, que descreveu o método, ele descreve esse passo a passo. Primeiro é os yamas, que são os preceitos éticos e morais com o mundo externo, né, aquilo que a gente faz em relação aos outros seres e ao meio ambiente, enfim, tudo aquilo que é fora de nós. O segundo passo, então, o segundo âmbito que a gente diz, são os niyamas, que são preceitos éticos e morais que a gente vai ter em relação a nós mesmos. Então, é um mundo mais interno. Sempre começa do mais denso para o mais sutil, mas na verdade a gente vai vendo que eles vão meio que se costurando, assim, né? Um vai ter relação com o outro. Então, os primeiros lá que a gente viu nas outras aulas, não me lembro se vocês lembram todos, né? Então, era a Rimsa, que era a não violência. Aí a gente tinha Satya, que era a veracidade, né? Asteya, que é não roubar, enfim, eu não vou entrar em todos esses de novo para a gente não se estender muito. Brahmacharya, que era a conservação e a contenção dos nossos sentidos, e a Parigrara, que era a questão do desapego. Isso são preceitos externos, né? Com o mundo externo. Aí a gente vem dar um passo a mais para dentro, que são em relação a nós mesmos. Então, o primeiro deles é Sausha, significa pureza. Então, essa pureza, ela também vai partir do mais externo, começa pela limpeza, pela higiene, né, da nossa casa, organização dos ambientes aos quais a gente frequenta, mas também para o nosso mundo interno, né? É a nossa purificação também. Então, purificação do quê? É tudo aquilo que a gente coloca, observar, né? Tudo aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo através dos nossos sentidos. Então, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente conversa, o que a gente lê, o que a gente escuta, tudo que passa pelo nosso corpo. Então, a gente procura, o praticante de yoga, para buscar essa tranquilidade, ele procura cultivar essa pureza. Pureza naquilo que eu vou escolher, o tipo de música que eu estou ouvindo vai influenciar na minha qualidade mental, as conversas com quem, né, com as pessoas, né, nos meus círculos de amigos, os círculos sociais, o tipo de conversa que está tendo no meu ambiente de trabalho. Então, como é que o praticante procura cultivar essa pureza?
tendo primeiro esse intuito, né, de cultivar somente coisas boas, pensamentos bons, para justamente eliminar, né, purificar o nosso corpo e, consequentemente, a nossa mente. Então, o praticante ele vai automaticamente ele vai observando a qualidade dessas interações, né, com o mundo externo e vai qualificando. Então, não quer dizer que, eu vou me excluir de todo mundo, eu não vou conversar com todo mundo. Porque tem ambientes que a gente vai estar, que vão estar falando sobre... Eu dou sempre o exemplo do meu namorado, né, na hora do almoço, da janta. Ele sempre mata 3, 4 pessoas na hora do almoço, assim, ou da janta. Porque ele sempre está falando de alguém que está doente, alguém que está com um negócio, alguém que vai morrer, alguém que está no hospital, alguém que já morreu. Então, como é que tu, né, esse momento de refeição, qual é a carga energética que a tua refeição está tendo? Né? Então, é um exemplo, assim. Então, o que a gente procura fazer? Quando eu estou nesses ambientes, se eu não posso me isolar e não frequentar, por exemplo, no trabalho, né? O trabalho tem colegas que passam o dia inteiro falando mal uma da outra, que passam falando de fofoca, ou falando de novela, ou sei lá, enfim, né? Assuntos que não vão me trazer a pureza mental que eu preciso. O que eu faço? Se eu não posso me isolar, pelo menos eu silencio, né? Não preciso me envolver no que está acontecendo. E se eu não posso me excluir de tudo, mas algumas coisas eu consigo fazer, pequenos movimentos, né, com esse niyama que é a pureza. Então, esse é o primeiro. Depois a gente tem santosha, que significa contentamento. E esse é um dos mais difíceis também, entre todos que tem, que é se contentar, né? E nem é só o contentamento, é a aceitação. Então, é muito fácil a gente estar contente e estar agradecendo, né? Praticar a gratidão quando coisas boas me acontecem, né? Quando a minha vida está gostosinha, quando tudo é confortável, quando as coisas que eu espero, as expectativas que eu tenho sobre a minha vida, elas estão acontecendo. Mas santosha é o contrário, é tu praticar esse contentamento, essa aceitação quando as coisas não estão tão bem assim. E por isso que ela se torna um niyama tão difícil, né? Quando eu tô, né, perdida, assim, quando tem uma situação muito difícil para mim, eu consegui olhar para essa situação, para esse obstáculo, para esse problema, com tamanha amorosidade e conseguir ainda aceitar aquilo, entender que aquilo é para o meu bem, mesmo que no primeiro momento eu não consiga entender. Às vezes a gente está dentro do problema, da situação, e não vê, né, o que isso vai me trazer de bom. E às vezes passa 1 ano, 2, 3, 5, e aí a gente olha para trás e pensa, graças àquela situação, aquele problema, outras coisas boas, melhores vieram à frente. Então, essa aceitação, como eu disse, essa aceitação não assim de, então eu tenho que me conformar com a minha vida do jeito que ela é. Não é nesse sentido de resignação, de não vou fazer nada. Então, né, eu tô aqui, a minha vida é assim, eu tenho que ficar feliz com isso aqui. Não é assim. Eu tenho que ter essa aceitação, esse contentamento. A partir disso, entender que o meu dia de hoje, a minha realidade atual, ela é a soma de pequenas escolhas e decisões que eu tive ao longo da minha vida, e dessa vida ou de outras. E não só assim, mas não acredito em outras vidas, em reencarnação e tal. Se a gente pensar que nós somos, né, resultado de toda a carga genética que tem no DNA do meu pai, que tem no DNA da minha mãe, que tem dos meus avós, e tu entende que a gente vai trazendo essa carga, né, de escolhas, de decisões que vão se somatizar e nos resultados que a gente tem hoje. Então, a forma, às vezes, com que eu fui ensinado, com que eu fui educado lá na minha infância, né, vinculada a toda a minha ancestralidade, né, o que o meu pai aprendeu e passou adiante, a minha avó, e assim sucessivamente até chegar nos meus dias, isso vai influenciar muito nos meus resultados na minha vida de hoje. E aí que a gente tem essa aceitação, esse contentamento no sentido de que eu não vou olhar para a forma com que eu fui educado
e condenar, ai, porque a minha mãe me ensinou assim, hoje eu faço, sabe, com esse olhar de julgamento. Mas sim olhar para a nossa ancestralidade, para essa história, né, de vida que a gente tem, para os erros e para os acertos dos nossos ancestrais, reconhecendo cada um deles, para que a gente honre isso de uma outra forma, é aprendendo com os erros deles e não julgando, sabe? É uma forma da gente honrar com a história da nossa família, por exemplo, dos nossos ancestrais, melhorar o que eles já fizeram, né, por nós. Então, a gente vai passando isso como quem tem filhos vai melhorar com os seus filhos, né? Quem não tem filhos, nos seus grupos de amigos, no seu trabalho, enfim, a gente vai aperfeiçoando isso. E partindo desse contentamento, então, aqui a gente vai poder ter, assim, uma forma de conseguir fazer novas escolhas, né? Conseguir transformar tudo aquilo ali que se apresenta, minha realidade, transformar ela ao meu favor, aceitando aquilo que eu não posso modificar, porque tem coisas da nossa vida e da nossa realidade que estão fora do nosso alcance. Então, se eu vou ficar ali brigando com a minha realidade, é pior. Então, é melhor eu fazer o quê? Eu aceitar a minha realidade assim e ver o que dentro dessa minha realidade, com esse contentamento, essa aceitação, o que eu posso, até onde eu posso conseguir agir, né? O que eu posso fazer para transformar isso? Então, esse é o Santoshi. Depois a gente tem o próximo, que é o terceiro, que significa, alguns traduzem como austeridade ou disciplina, se chama tapas, né? Então, tapas, também a gente diz que é o fogo, né? É aquilo que nos mantém na prática, que é o nosso propósito, é o nosso porquê. É aquilo que nos move, que nos faz fazer tudo o que a gente tem que fazer, sabe? Independente de ser prazeroso ou ser bom. Às vezes, aquilo que a gente gostaria de fazer num determinado momento não é exatamente aquilo que vai nos trazer o resultado que a gente anseia. Então, tapas, vou dar um exemplo. Eu amo dormir, adoro dormir. Só que se eu durmo até 10 horas da manhã, quando vejo, eu não consigo fazer nada, né? De tudo aquilo que eu quero, meditar, fazer minha prática de asana, acordar, me preparar um bom café da manhã, tomar um banho, sabe? Toda uma rotina que eu tenho para mim de manhã cedo quando eu acordo. Então, quando o despertador toca às 5 horas da manhã e eu olho para o meu relógio, eu penso, que sono, eu tenho vontade de dormir, eu ficaria aqui dormindo. Só que aí vem o tapas, a disciplina, né? É aquilo que faz tu fazer o que tu precisa fazer, independente de tu gostar ou não da situação. Mas às vezes tu sabe que tu precisa fazer determinadas coisas. Então, tapas te mantém, né, no teu compromisso com aquilo que tu te compromete. Olha, né, não tá muito certa essa frase, mas enfim. E essa disciplina, ela vai te dar liberdade. Liberdade para te fazer esse futuro, né? Que a gente tanto anseia. Então, se eu quero ter uma mente mais calma, se eu quero viver menos estressado, né? Enfim, cada um sabe dos seus porquês, né? Aquilo que move vocês. A gente precisa se mexer e se colocar em movimento. E a disciplina, ela faz isso. Tu vai construindo um pouquinho por dia, seja qual for a conquista que tu quiser, né? A gente não acorda do dia para a noite praticando asana e fazendo as posturas perfeitas como a gente gostaria que fosse, né? Na verdade, a gente vai construindo um pouquinho por dia, mas aí a gente precisa do quê? Tapas, disciplina. Se eu me comprometo a uma vez por semana, 1 hora, eu vou fazer isso, vai ser o meu dia sagrado, a minha hora sagrada. Se eu me comprometo 2 vezes, não interessa a quantidade, mas interessa que tu mantenha esse compromisso, sabe? E a prática de asanas, ela trabalha nesse sentido com a gente, de tu exercitar esse tapas, essa disciplina, para te conquistar essa liberdade e fazer tudo aquilo que tu quer e até aquilo que tu não quer fazer, né? Porque do contrário a gente acaba sendo escravo, escravo dos nossos desejos. Porque se a gente for só fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, a gente vai ser escravo, né? Escravo de todos os prazeres que a gente tem aí no mundo, as distrações, né? E aí o resultado que a gente vai ter lá na frente às vezes não é aquilo que a gente gostaria de ter.
Então, dentro da prática de yoga, tem muito isso a autorresponsabilidade. Ninguém é responsável por criar a nossa realidade a não ser nós mesmos. Como? Ancorados nesses yamas e nesses niyamas, né? Eles que vão nos fortalecer para criar a nossa realidade e transformar aquilo que a gente quer mudar na nossa vida. O próximo, quarto, então, são 5, né? 5 yamas e 5 niyamas. Então, o quarto niyama é Svadhyaya, a gente chama, pode ser traduzido também como autoestudo ou autorreflexão. Então, é uma habilidade eterna que o praticante de yoga vai ter em questionar a sua própria mente, em questionar a sua própria realidade. A gente muda, né? Por que a gente acaba, dentro da prática de yoga, transformando a nossa vida? Porque tu para de olhar os outros, tu para de olhar os resultados dos outros e tu sai daquela posição de vítima. Ai, porque por causa de fulano que eu sou estressada, é por causa disso, sabe? A gente muda. Então, esvaziar é isso, é mudar o holofote, mudar, né, o farol, o foco que está sempre no outro, e aí eu me coloco como vítima das circunstâncias, vítima das pessoas, vítima de tudo, e aí eu mudo o foco para mim. Autoestudo, eu vou me olhar, eu vou me observar, eu vou buscar a minha evolução, eu vou observar às vezes até com o mesmo julgamento que eu condeno os outros, talvez eu mude o foco e use esse mesmo julgamento para me julgar, mas não no sentido de julgar por pegar um chicote, né, e ficar me martirizando, mas principalmente para quê? Para entender que tanto as situações problemáticas, né, os nossos obstáculos, quanto as outras pessoas, elas são apenas instrumentos na nossa vida. Instrumentos para quê? Para a gente buscar a nossa evolução, nosso aperfeiçoamento e principalmente para a desconstrução do nosso ego. A prática de yoga, principalmente a de asanas, né? O asana, que é o terceiro passo, ele tem esse objetivo, assim, grande objetivo, que é desconstruir o nosso ego, porque tem coisas que a gente vai conseguir fazer numa prática de asana e tem coisas que a gente não consegue fazer. Como é que eu lido com isso, sabe? E é por isso que a prática de asana, ela acaba te transformando, porque tu acaba te observando nessas situações onde o teu ego não é agradável. Por que a gente está sempre em conflito com as pessoas? Porque são egos, né? Um ego querendo rebater com o outro. Eu quero preservar o meu território, tu quer preservar o teu. Eu quero ter razão, tu quer ter razão. E aí a gente fica nesse impasse, né? Cada um querendo se defender, porque a gente tem essa ideia de separatividade, como eu sendo indivíduo, tu sendo um indivíduo, e a gente não sabe, né, que na verdade desconhece, né, essa união que na verdade tem, que todos viemos de uma coisa só. Então, como é que a gente vai ser indivíduos separados? Então, Svadhyaya é isso, é autoestudo. E por último, a gente chama de Ishvara Pranidhana, que é entrega ao divino, né? Ou a Ishvara, que é como se fosse Deus, né? Só mudam as nomenclaturas porque são culturas diferentes, acabam usando nomes diferentes para falar da mesma coisa, né? Então, Ishvara Pranidhana é essa entrega ao absoluto, é a entrega dos nossos resultados, né? É entender que a gente não tem controle sobre os resultados das nossas ações, né? Entender que há uma inteligência maior, uma inteligência superior à nossa, que dentro de uma ordem maior, algumas coisas acontecem como tem que acontecer, mesmo que naquele determinado momento eu não esteja entendendo, né? Às vezes, para o meu nível de compreensão enquanto ser humano, que é reduzido, né? Algumas coisas estão além da nossa compreensão. Então, o que eu faço com isso? Eu entendo isso, né? E faço aquilo que me compete, dentro do meu poder de ação, deixando o resto que o universo se encarrega de colocar no lugar. Então, a prática de yoga ela é muito autorresponsável nesse sentido. O que eu posso fazer em relação ao mundo que eu vivo, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas
com o meio onde eu vivo e como me relaciono comigo mesmo. A partir disso, eu vou desempenhar ações que estão ao meu alcance dentro do meu raio de ação. Adianta eu estar me preocupando, estar, né, opinando, sei lá, eu vou dar um exemplo, eu pelo menos, né? Agora com a questão do corona, abre escola, não abre escola, vacina, não vacina. Não é que tu não tenha que ter uma opinião sobre isso, é óbvio que tu tem que se posicionar, né? Justamente para tu poder agir no mundo. Mas ficar debatendo, brigando com coisas que, a minha opinião, às vezes, tu acha que o governador do estado ele vai escutar a minha opinião? Não vai. Sabe, às vezes a gente perde muita energia brigando, discutindo, debatendo coisas que não estão no nosso alcance. Sabe, tu pode sim ter a tua opinião, tu pode sim te manifestar no mundo, mas até onde tu consegue agir. Depois daquele raio de ação onde a tua opinião pouco importa, o que vai te trazer de benefício? Não, só vai te trazer mais tumulto, mais revolta, mais indignação. Então, se a gente quer uma mente serena, uma mente tranquila, a paz de espírito que a gente tanto busca, começa daí, entendendo que eu tenho poder de ação até determinado ponto, e dali em diante não me compete. Né? Então, essa entrega ao divino, ela também é muito assim, conforme tu vai adentrando nessas camadas lá do externo para o mais interno, a gente começa a entender que algumas coisas elas excedem a nossa compreensão enquanto ser humano, e quando a gente começa a perceber isso, tu começa a tentar descobrir o que tem além desse mundo material né? Porque o mundo material é fácil a gente descobrir, tu pega, tu sente, né? Tu vê. Agora o que está além, o que a gente sente que tem alguma coisa além e não consegue descobrir o que é, justamente porque a gente gasta tanta energia brigando por coisas que às vezes não vão trazer, né, resultado positivo para nós. Então, esses são os yamas e os niyamas, né, os dois primeiros passos dentro de todo um caminho de yoga que busca lá no final desse caminho a conexão então com essa divindade maior, com essa consciência universal. Para mim chegar lá adiante, né, lá no final dessa receita, desse passo a passo, eu preciso começar primeiro aonde eu consigo agir, né? Para limpar a minha mente, e aí sim eu estou preparado para conseguir entrar numa prática respiratória, no pranayama, conseguir abstrair os meus sentidos, né? Estar aqui numa postura e não estar ouvindo o que está acontecendo ao meu entorno, né? Eu recolho todos os meus sentidos para dentro, para daí eu entrar num estado de meditação e aí avançar. Então a gente diz que os 4 primeiros angas, que são yamas, niyamas, asanas e pranayamas, esses 4 a gente consegue, são escolhas que o praticante decide fazer e conseguir, né? Então, tu consegue fazer esse tipo de coisa. Agora, eu vou sentar e vou fazer um pranayama, um exercício respiratório. Os yamas e niyamas é o tempo inteiro. Tu tá o tempo inteiro praticando isso, né? Não como mandamentos, como os mandamentos da Bíblia, da igreja, né, do cristianismo, mas sim como uma retidão que o próprio praticante ele se coloca. Porque tu andando, né, seguindo, né, esses preceitos éticos e morais, como é que tu vai trazer confusão para perto de ti? Tu não vai trazer. Tu acaba, né, quando tu vê, tu acaba escolhendo, né, com quem tu vai andar, o que tu vai escutar, o tipo de conversa, né, que tu vai querer ter envolvido, os programas que tu vai fazer, o trabalho que tu vai trabalhar, porque eu era assim, né, meu trabalho me trazia muito essa perturbação, então eu entendi que era aquilo ali, eu tive que fazer outra escolha, automaticamente a tua qualidade mental vai mudando e tu vai atraindo pessoas com a mesma energia, né? Porque é uma pessoa que gosta de briga, que gosta de estar falando política, que gosta de estar debatendo, discutindo e querendo ter razão, e um quer ter razão aqui, outro ter razão lá.
uma pessoa dessas não gosta de ficar com uma, né, não vai escolher ficar com alguém que a pessoa está lá falando e tu não tá dando, tu não tá alimentando, né, aquilo ali. Então, meio que as coisas acabam assim indo por como imã, né, que vai atraindo. Então acho que são esses assim, a ideia hoje era finalizar, né, os yamas e os niyamas e que vocês consigam assim no dia a dia de vocês, quando tiverem que tomar uma atitude, uma decisão, né, recordar de todos esses passos, de todos esses preceitos, né, para conduzir as escolhas de vocês, as atitudes, e para que aos pouquinhos vocês consigam semeando, né, e colhendo uma qualidade de vida assim um pouquinho melhor do que aquilo que a gente vem. De outro jeito a gente já testou e viu que não deu muito certo, né? Então quem sabe vamos tentar desse jeito. Eu sempre digo que não é uma verdade absoluta, né? Tudo aquilo que eu coloco para vocês, assim, dentro de um contexto de yoga, é o que é ensinado há sei lá quantos mil anos, e não é uma verdade absoluta, mas a gente tem que olhar para isso, absorver aquilo que nos traz, que nos faz sentido, e o resto, né, joga para o universo e deixa assim, mas aquilo que tu conseguir tirar de proveito para ti e para procurar transformar a tua vida, tu vai colocando, semeando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e quando vê as coisas, elas acontecem todas juntas, assim, não tem como dizer, eu vou praticar só pureza e não vou praticar contentamento. Uma coisa vai costurando com a outra e elas vão meio que conversando, né? Não tenho como ser verdadeiro com os outros se eu não sou verdadeiro comigo. Então, acho que é isso que norteia, assim, muito a prática de yoga. Ela é o começo, né? Não é à toa que tá lá yamas e niyamas por primeiro, o asana vem depois. Então, primeiro a gente tem que observar isso. O asana, ele vai ter esse papel, né, de transformar o nosso ego, de nos confrontar muito com aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto dentro de uma prática de asana. Por isso ele está em terceiro lugar, né? E ali vai ser trabalhar também essa purificação, né? Quando a gente sua, coloca as toxinas para fora, libera as emoções, né, que estão armazenadas no nosso corpo. Então, é todo um conjunto, assim, como é que se diz, assim, uma fórmula mágica que nos foi, né, disponibilizados, assim, sei lá quanto tempo, e acho que é isso, né? Assim, a importância do yoga nesse sentido de desestruturar o nosso ego, porque é ele que nos aprisiona e que nos separa dos outros, né? E aí fica cada um querendo defender a sua verdade, quando na verdade cada um enxerga o mundo através das suas lentes, né? Através da sua história de vida. E se isso tudo é possível, né? Até coloquei assim dentro do que eu gostaria de falar para vocês. Se isso tudo é possível, com certeza é, porque um conhecimento, né, que está há tantos anos sendo ensinado de mestre para discípulo dessa forma aqui, como a gente está fazendo hoje, né? O mestre ensinando para quem está escutando através da fala. E esse ensinamento ele se manteve vivo todos esses anos, então é sinal que é possível. Agora, se é fácil, com certeza não é, né? E para isso a gente está aí praticando. Por isso que yoga não é um hobby, né? Alguma coisa que eu faço para me distrair, para me divertir. Ele acaba sendo, depois ele acaba sendo. Mas ele é uma jornada, assim, uma jornada de vida, é um estilo de vida. É uma direção, é um norte, é o que dá sentido, né? E traz leveza para a nossa caminhada em vida. Eu acho que é isso. Eu vou liberar aqui. Tu pode te liberar o teu microfone, Josi? Isso, aí se tu quiser compartilhar alguma coisa. Estou escutando atentamente. Muito obrigada pelos ensinamentos. A gente sempre tenta, no dia a dia, respirar mais, ter mais calma, né, com as pessoas, mas é bem isso que tu falou desde o começo, que nem o teu namorado mata 3 pessoas na hora do almoço, a minha família chega
e mata muito mais gente, né? Porque já morreu esse, olha, o outro tá lá no hospital, esse aqui não sei o quê. E eu tento ficar quieta no almoço, né? Mas às vezes eu tô comendo, eu tento sempre ficar quietinha. Aí chega alguém e começa a falar. Aí eu olho assim, eu tô almoçando, eu tô tomando café da manhã. E as pessoas olham para mim como se eu fosse a pior pessoa do mundo, porque eu não quero escutar, eu não quero continuar aquela conversa, né? Não Mas ressoa. eu já tento fazer isso mais tempo, daí eu fiquei rindo quando tu falou do teu namorado, mas é bem isso. Eu digo, eu sempre falo, pessoal, se eu tiver em algum lugar, eu posso estar quietinha, alguém chega perto de mim e começa a falar de alguém que morreu, alguém disse, alguém tá mal, alguém morreu, ai meu filho, não sei o quê. Eu olho assim, nossa, parece que eu grudo, as pessoas chamam, né? E eu tento ficar Mas tranquila. isso aí, isso é uma coisa muito legal que tu colocou agora também, porque para tu ver como assim, dentro do yoga a gente entende muito isso, e não é só no yoga, é várias culturas assim, várias tradições, a gente entende isso que o outro, que nem eu falei antes, né? As pessoas, as situações, elas são só instrumentos para a gente se trabalhar, para a gente se É aperfeiçoar. verdade. E aí tem uma coisa assim que quanto mais tu tem ranço, a palavra é ranço, né? Quanto mais ranço tu tem de determinadas situações ou determinado tipo de pessoa, mais eles aparecem na tua frente. Mas, É, né? Então, assim, ó, não adianta tu trocar de trabalho, não adianta tu trocar de namorado, não adianta tu trocar, pode trocar de família, tu pode trocar de tudo, porque a vida ela vai colocar o mesmo estilo de pessoa, o mesmo tipo de problema, porque muda o foco, não é o outro, é como tu reage àquilo ali. Então, por isso que é isso que dá o empoderamento dentro do yoga, né? A gente ter esse poder de decisão, né, de conseguir entender esse tipo de coisa, porque nos dá essa, assim, essa autorresponsabilidade de escolher, né, escolher, não, eu olho para aquela pessoa e eu sei que ela é um instrumento porque eu tenho que trabalhar alguma coisa dentro de mim. E o que que é? Aí eu vou, por isso, esvadiar, autoestudo, aí eu vou ter que usar aquela, e às vezes assim, ó, agradecer, né, agradecer porque aquela pessoa apareceu na tua vida e tu vai conseguir te trabalhar naquilo ali e deixar o teu ego um pouquinho melhor do que ele é, né? Porque é ilusão a gente achar, pelo menos nessa vida aqui, que a gente vai desconstruir esse ego, né? A gente faz o quê? Através dessas situações, a gente vai tentando aperfeiçoar esse ego, né? Dentro do caminho de yoga, entende, né? Vou entregar o meu ego para Ishvara, para essa força que a gente fala, essa força universal, Deus, cada um dá o nome que acha melhor. Mas se eu vou entregar esse ego para, né, para Deus desse jeito que ele está agora, Deus vai dizer assim, ó, leva embora isso aí, porque, né, gente assim não vem para o céu. Então, vai, te trabalha mais um pouco para te, né, deixar esse ego um pouquinho mais bem apresentável para quando tu lá querer entregar isso e aí eles aceitarem tu, né, como iluminado. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai buscando, né, olhar para as pessoas e para as situações com esse olhar. E não, essa pessoa sim. tá na minha vida com aceitação, né, santosha, contentamento, entender que ela tá ali porque eu tenho que aprender alguma coisa com essa pessoa, né? Por mais rançosa que a pessoa seja, por mais terrível que a situação seja, sabe? E quando a gente tá dentro do problema, a gente não consegue olhar, é difícil, por isso que eu falei, santosha, o contentamento, esse yama é um dos mais desafiadores, porque é fácil a gente se relacionar bem com quem a gente tem afinidade. É fácil a gente se relacionar bem com quem a gente gosta, com quem faz, com quem realiza, né, atende às nossas expectativas. Agora, quando é o contrário, né? Quando as pessoas me desafiam, quando são situações que eu não gosto, quando são coisas que me fazem, né, que fazem os egos, né, brigarem um com o outro.
como é que eu reajo? Aí eu consigo ter contentamento, eu consigo ter gratidão. Então, é aí que a gente vai conseguir colocar realmente a nossa confiança, a nossa fé, né? E aí, cada um dentro da sua prática espiritual é o que vai te sustentar. Por isso que eu vejo que as pessoas hoje em dia elas estão muito né? Eu vejo os alunos chegam, eu quero, eu preciso sossegar, eu preciso de tranquilidade, eu preciso ficar menos estressado, eu quero um pouquinho de paz. As pessoas estão querendo tanto isso, e quando na verdade, por que que elas estão assim? Porque o ego está tão inflado, tão inflado, tão inflado, e a parte espiritual, seja em qual crença for, não interessa. O que eu digo, não existe uma verdade absoluta, porque a gente que está desse lado aqui só vai saber 100% depois que a gente passar para o lado de lá. Né? O que aconteceu, o que acontece depois, quem tem razão, né? Se essa crença tem razão, tudo é crença, até aquele que não acredita em nada. Então, independente de ser verdade ou não ser verdade, a gente tem que buscar uma prática espiritual que vai trazer leveza para a nossa vida, que vai trazer aceitação, contentamento. E é ali que a gente vai se ancorar para quando a gente está enfrentando situações difíceis, não desanimar, não largar, né? Não se desesperar e não enfiar os pés pelas mãos às vezes, né? E ir lá para o fundo do poço. Então, a prática espiritual, assim, ela é muito, para mim, assim, pelo menos, foi o que me salvou, sabe? Foi o que me resgatou, porque eu estava muito distante, né? E aí, quanto mais essa distância aumenta entre o mundo material e o mundo espiritual, menos sentido a gente vê para a vida, mais revoltado a gente fica. E aí, quando a gente está com esse sentimento de não enxergar um sentido na vida e revolta, qual é o resultado disso? Só complicações, né? Com as pessoas, com as situações, enfim. E geralmente é uma chuva, né? Tu joga para cima, mas onde é que vai respingar? Vai cair tudo. Eu posso explodir, eu vou explodir para fora, mas vai cair sobre mim, sabe? Em algum momento as consequências vão vir das minhas atitudes. Então eu acho que é isso. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Por enquanto é isso. Sim, então, muito feliz que tu entrou. Aí a gente compartilha com quem não pôde estar junto com a gente hoje. Cumpriu com o teu sadhana, né? Com o teu compromisso com a prática, parabéns. Isso é tapas, disciplina, austeridade. Era o teu horário, o teu dia, tu te colocou disponível. Fez, né? Isso é muito yoga. Isso é muito yoga, porque dentro das condições né, que foram apresentadas, tu conseguiu agir dentro do teu raio de ação. E é isso que a gente quer, né? É isso, sabe? Eu acho que eu sou suspeita em falar de yoga porque, Claro. né? Não vou falar mal. É isso aí. E olha, eu estava tão ansiosa para conversar que nós não fizemos os mantras, né? De início. É verdade. Então, já que sobrou um tempinho, a gente vai finalizar com os mantras. Tu pode tirar o teu. Ou vamos fazer junto, só eu e tu, né? Não vai dar muito ruído. Então, pode fechar os teus olhos, alinhar a tua coluna. Vai conectando com a tua respiração, sentindo o ar entrar e sair pelas tuas narinas. Vai trazendo essa sensação de entendimento, compreensão, tivemos através da nossa conversa, procurando cultivar apenas ações e pensamentos positivos, trazendo coerência entre as nossas emoções, os nossos pensamentos, a palavra e, por fim, as nossas ações. Vamos finalizando a nossa prática, entoando uma vez o mantra Om e 3 vezes Shanti. Inspira profundo.
Shanti. Paz para mim, paz para ti, paz para todos os seres no universo. Que a energia gerada nessa nossa conversa irradie para todos os demais seres no universo. Namastê. Namastê. Beijo. Até semana que vem, espero. Vai dar certo. Olá. Tchau, tchau. Tchau.